Aqui estamos hoje com tambores, o Faro de Tambores, iniciando a nossa live aqui no YouTube e já estamos ao vivo aqui no Instagram. Só lembrando que no Instagram é apenas para que você saiba que tem um link aí na bio, que você pode se inscrever para assistir a live aqui no YouTube, mas também você pode ir direto no YouTube e encontrar lá no YouTube. O link que está aí é para você se inscrever para assistir as próximas lives, tá ok? As próximas lives, aulas secretas, tá ok? Então é isso. Iniciamos a nossa aula secreta aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui, comentários. E eu queria dizer, cara, que essa aula secreta aqui, deixa eu ver se está aqui, ó. Esta aula secreta, eu vou falar para vocês quem pediu essa aula secreta sobre radiocontrole. Foi o nosso amigo, vou colocar aí na tela, Jair Bonfim Ramos. Jair, você solicitou essa live está aqui agora ao vivo. Nós estamos começando essa live e está aqui no bannerzinho embaixo o nome do Jair, o seu nome, e você que solicitou essa live. Então, nós vamos fazer essa live, vamos fazer essa aula secreta sobre radiocontrole. E, para isso, vocês podem ver que eu coloquei uns rádios aqui atrás. Isso que vocês estão vendo aqui, eu vou tirar daqui agora, é exatamente a câmera do Instagram. Então, agora eu vou encerrar no Instagram para que a gente possa começar a nossa aula secreta aqui no YouTube, tá ok? Então, você que está no Instagram, que está assistindo aqui, cara, vem para o YouTube. Se você está assistindo gravado, está assistindo ao vivo, vem para o YouTube, porque no YouTube vai ser melhor a aula do que aqui no Instagram. Aqui é só para chamar você, e eu já estou, então, terminando essa aula no Instagram. Essa aula não, esse início da aula secreta no Instagram, e depois você vem para o YouTube, então. Vamos lá. Tchau, pessoal do Instagram. Aqui no YouTube estou esperando vocês. Eu vou escrever aqui agora. Aula secreta no YouTube. Então, vamos compartilhar agora. E está resolvido a história aqui da aula secreta para o Instagram. Ela está sendo publicada no Instagram, eu espero. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, já está lá. Já está tudo correndo certinho. Podemos tirar essas coisas daqui, passar para lá. E vamos dar início à nossa aula secreta. Aula secreta, cara, é uma iniciativa minha para ensinar você. E ela, hoje, ela não está como secreta. Deveria estar, mas não está. Mas vai voltar a ser uma aula secreta, com certeza. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula secreta de hoje, porque realmente tem muita coisa que você acha que faz certo, mas que está fazendo errado. Então, vamos tirar o Jair daqui e vamos iniciar a nossa aula secreta a partir de agora. Porque tudo que você sabe sobre rádio pode estar errado. Que decepção, né? Cara, pode estar tudo errado. Que coisa inacreditável. Mas é assim que é. Eu acho que a gente tem que
vivendo e aprendendo cada vez mais. Essa é uma aula secreta sobre os auspícios. Vocês já ouviram isso? Então, sobre o patrocínio do @adailAero, que sou eu. Ok? Então, vamos lá para o primeiro slide. Cara, eu acho que realmente isso que eu escrevi aí é uma verdade, tá? Hoje talvez eu mexa com uma crença sua, tá? Uma crença sua aí, Jair. Jair está aí, ó, ao vivo. Jair, você pediu a live está aqui, ó. Ok? Até coloquei aqui, ó, deixa eu ver, quer ver? Jair Monfim Ramos, responsável por ter solicitado essa live, essa aula secreta. Que bom que você está aqui. Maravilha, Jair. Vamos começar de novo, então. Então, agora sim, começando a nossa aula secreta. Muito bom. Hoje nós estamos aqui porque tudo que você sabe sobre rádio pode estar errado, cara. Pode estar errado, exatamente. E por isso nós estamos aqui para ver se realmente você sabe de tudo corretamente ou se você também aprendeu errado, né? Porque eu também aprendi errado. Mas é claro, com o tempo a gente estuda e vai melhorando, vai aprendendo. E hoje talvez eu mexa realmente com uma crença sua, porque tem uma grande chance, cara, eu não vou dizer que é de 100%, mas tem uma grande chance, cara, é enorme, que tudo que você acha que sabe sobre rádio esteja simplesmente errado. Cara, existem coisas no aeromodelismo que ninguém questiona, coisas que a gente repete, cara, por décadas, e mesmo assim continuam causando quedas, prejuízo e frustração. Por quê? Cara, hoje você vai descobrir, então, que talvez tudo o que você acredita sobre rádios possa estar errado. E eu falo isso porque eu já vivi mais de 60 anos de suspeitas, teorias, certezas e quedas. E hoje você vai aprender a verdade por trás do controle do seu aeromodelo. Tá ok? Cara, olha, quando eu comecei, eu vou ser sincero com você, quando eu comecei no aeromodelismo, lá nos anos 60, é claro, eu não tinha rádio, tá? Mas rádio era uma caixa pesada com antena de 1 metro, era tecnologia militar reciclada, como essa foto que você está vendo aí. E para você não pensar que isso aí é só foto que eu tirei da internet, ele está aqui, ó. Olha aí, ó. Dá uma olhada nisso, cara. É o próprio. Olha lá, ó, a antena. Incrível, né? Isso aqui é meu. Eu não voei com esse rádio. Eu ganhei depois de um tempo ficou de um amigo para mim. É World Engines Digital. Vê se você consegue ler aí. Frequência desse rádio está aqui em cima, ó, numa fita adesiva, 27045 MHz. Canal 27. Né? Hoje a gente usa o quê? Hoje é outra história, né? A gente vai falar depois. Mas olha aqui, ó. Olha esse rádio. Isso aqui, se bobear, funciona até hoje. Olha como é que liga aqui. Olha a chave liga e desliga dele aqui, ó. Olha que coisa incrível, né? Então tá aí, ó. Essa foto que você viu no slide é dele. Ah, mas e aqueles servos, aquelas coisas? Vou te mostrar. Só que eu vou te mostrar tudo dentro da caixa, ó. A caixa também é uma caixa antiga. Olha eles aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? Isso é um receptor. Olha lá, 27045 MHz. Tá aí, ó. 27045. Dá para você ver aí. Olha os servos, tudo pendurado nele. Tem lugar para colocar mais dois, que são esses dois que estão aqui. Tá? Carregador de bateria. É isso.
Carregador de bateria. Voltagem desse rádio. Aqui no receptor eu não estou lembrando. Tá? Deixa eu ver se está aqui escrito aqui. Mas eu acho que não. O rádio é muito antigo, eu não tenho o manual dele, infelizmente. Tá? Eu não estou lembrando. Estou com vontade de fazer esse troço para voar só para ver, ou para funcionar, só para ver se funciona ou não, né? Mas a voltagem do transmissor é 12 volts. Tá? Inclusive, tinha a possibilidade de usar esse plug de guitarra aqui, ó, e conectar aqui. Foi colocado aqui pelo, acho que foi pelo antigo dono, para você ligar numa bateria normal de carro, na época, né? De moto não, nem tinha praticamente, era caro demais, mas de carro. Então, um dos primeiros rádios, né, da era moderna aí, como você pode ver, é literalmente reciclado, né? É feito a partir de um rádio militar, né? Você vê que o aspecto é todo militar, né? Então, esse daí, cara, é então o rádio da foto, o receptor da foto, os servos da foto. Tá aí. Era essa caixa pesada, preta, né? Às vezes era preta, às vezes era de outra cor. Antena imensa, tinha mais de 1 metro, né? E tecnologia militar reciclada. Hoje, hoje é 2,4 GHz. Vamos ver um aqui, olha o tamanho desse aqui. 2,4 GHz. Que beleza, né? Olha só. 2,4. Um radinho. Cara, não tem nem o que falar disso aqui, né? Isso aqui é um radinho muito especial. E eu sou um cara muito privilegiado, porque eu não tenho só esse. Esse daqui eu comprei, né? E olha a antena, né? Muito diferente daquilo, né? Eu comprei isso aqui e eu paguei US$ 20. Você acredita? 5 canais, 2,4. Quem assistiu a live, eu acho que foi a live passada, não me lembro qual foi, mas acho que foi a passada, em que eu expliquei para você sobre compra de como começar no aeromodelismo com AliExpress, essas coisas, vocês lá viram, eu mostrei esse rádio, quem assistiu, tá? E rádio bem mais, isso aqui é um rádio simples, né? Bem mais complexo que esse, mas como todo rádio, tem um manual. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o manual, tá? Antes de ligar o rádio, a gente precisa ler o manual, para não fazer bobagem, porque muitas vezes você estraga o rádio por ligar sem ter conhecimento daquilo que você está fazendo de verdade. Então, cara, hoje a gente tem 2,4 gigahertz, não é megahertz, é gigahertz. A gente tem telemetria, a gente tem protocolos digitais, mas sabe qual é o maior problema? O maior problema é que até hoje a mentalidade dos pilotos não acompanhou a evolução dos rádios. É isso mesmo que você escutou. Tá? E é por isso que nós estamos aqui, para entender um pouco melhor. Eu não estou aqui para ensinar a mexer no rádio, não, mas para te falar dos rádios e explicar alguns detalhes, quebrar alguns mitos. Inclusive, tem slide aqui que é sobre mitos, né? Mas olha só, cara, essa afirmação aí é para derrubar, né? O rádio não controla o modelo, o rádio controla você. E se você não entende isso, é por isso que você perde modelo, tempo e dinheiro. Tá? É muito importante você saber que o rádio controla você. Como, Daí? Como que o rádio me controla? Simples, se você não sabe mexer nele, é ele que está te controlando. Não é você que está controlando ele. Você concorda comigo? Então é muito importante. Por isso que eu falei que esse título aí, que é chamativo, mas é real. Nós não entendemos isso aqui, né? A verdade é essa. Nós não entendemos. A partir de hoje você vai entender um pouco, mas em detalhe são coisas muito específicas. Eu vou tocar em vários assuntos aqui e você vai ver que tem coisa muito específica. E para coisa muito específica eu não tenho nem como te ensinar aqui. Você vai ter que pesquisar e tentar saber. Mas vamos falar daquilo que você realmente precisa saber. Mito 1. O rádio, quanto mais potente, cara, mais alcance ele tem. Você acredita nisso?
É um mito. Não é a potência que determina o alcance do rádio. Como não é a potência? Não é a potência. Isso é uma coisa lá do passado, cara. Uma coisa de quem não tinha controle de tudo. Então, eles aumentavam a potência dos rádios para aumentar o alcance. Olha, eu não estou falando só de radiocontrole. Estou falando aqui de rádio. Rádio mesmo, tá? Então, potência alta dava alcance na cabeça deles na época, porque eles não tinham todo o conhecimento. Mas você vai ver que não é bem isso, tá? Não é bem isso. Então, veja bem, 99% das pessoas acreditam nisso, que aumentar a potência é igual mais alcance. Cara, os rádios modernos trabalham com spread espectro. É um espectro espalhado. Spread é espalhado, um espectro espalhado. Então, o fator real que vai dar alcance, né, não é a potência. É a antena, é o ambiente, é o protocolo e a qualidade do receptor. Olha isso, tá? Então, não basta você ter um transmissor potente, né? Não. Não é a potência que vai resolver. O que vai resolver é isso aqui, ó. Essa antena que está aqui em cima vai resolver. O ambiente, tá? O ambiente onde você está soltando o seu aeromodelo ou emitindo a sua frequência de rádio. O protocolo, o que é protocolo? Esse rádio aqui é PCM, é diferente de 2,4 GHz, é diferente de 27 MHz, é diferente de FM. Ele é PCM, Pulse Code Modulation, tá? Ou modulação impulso codificado, tá? Então, isso aqui é PCM. Ah, mas e esse aqui? Ah, esse é AM, ondas médias, tá? Ah, mas e esse aqui? Ah, esse aqui é 2,4 GHz. Tem nada a ver com aquilo, tá? E olha a antena. Tá vendo? A antena? Olha aí, ó. Então, tem esse negócio que eu pus aí. Se potência fosse tudo, drone de brinquedo voava 10 quilômetros, mas não é. Por quê? Porque precisa ter mais do que uma potência no transmissor. Precisa ter um receptor de qualidade, uma antena, o ambiente, o protocolo. Qual é o protocolo que esse rádio aqui usa, esse PCM aqui, por exemplo? Ou esse Tornade aqui, que é 2,4 GB? Qual o protocolo? O que é protocolo? É um conjunto de informações geradas pelo sistema eletrônico dele. Tem protocolo de várias maneiras, de vários tipos, acho que uns 4 tipos de protocolos diferentes, né? Para esse tipo de rádio aqui. Vou te explicar o que é protocolo? Não tenho como te explicar o que é protocolo, mas você tem que saber o mais importante. Não adianta ter um rádio potente se o receptor for ruim. Se o ambiente, na hora que você está voando, não estiver bom. E se o protocolo não for adequado a isso. Tá? Então, é isso realmente que controla o alcance do seu rádio. Olha que legal. Tá? Isso eu garanto que você não sabia. Mito 2. Ah, essa aqui. Antena em pé é sempre melhor. Antena em pé é sempre melhor. Tá? A posição da antena, cara, não é sobre ficar em pé assim, tá? É sobre lóbulo de radiação. Sabe o que é isso? São umas coisas que. Vamos, para você enxergar o que é lóbulo de radiação, é como se fosse uma bolha que sai daqui de radiação lateralmente. Ó. Por quê? Porque o maior ganho da antena, tanto na recepção quanto na transmissão, não está na ponta, está nas laterais. É por isso que a antena pode ser pequena assim. Por quê? Porque o protocolo é bom, tá? Porque a potência é boa, porque o ambiente está bom. Tudo isso. Você não vai entrar para voar com um treco desse aqui no ambiente de tempestade. Tá certo? Não funciona. Você não vai voar com o seu aeromodelo em tempestade de vento. Por quê? Porque também não funciona pelo aeromodelo e também porque o vento, o deslocamento do ar, veja bem, ondas de rádio se propagam, tá? Tanto no vácuo quanto no ar. Só que o ar interfere também, tá? Então, um ar que vibra demais, que tem eletricidade estática, que tem um monte de coisa, altera completamente, tá?
o resultado de uma antena como essa que está transmitindo. Então, meu amigo, ó, essa antena aqui, ó, esse aqui é um PCM, ó, nem cabe a antena aí na tela, tá vendo? Então, vamos olhar para o PCM, olha aí como ele é diferente, ok? Deixa eu diminuir aqui a imagem, para mim, né? Para você não, mas para mim, vamos remover aqui, ó, olha só. Tá vendo o PCM? Esse aqui é o primeiro PCM que foi lançado com tela de cristal líquido pela Futaba. Muito diferente disso aqui, né? A M. Muito diferente disso aqui, né? Que é 2.4 GHz. Esse rádio aqui tem um módulo aqui atrás, ó, que se destaca. Eu posso tirar esse módulo, tá? Esse aqui é um módulo com o canal 14. Então, tem um canal aqui 14, que é 72.070 MHz. Percebeu? Megahertz aqui. Aqui, gigahertz. Aqui também megahertz, só que aqui AM, aqui FM. Olha como mudam as coisas. Muda completamente, cara. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá certo? Então, esse mito aqui, antena em pé, assim, ó, em pezinha lá, apontando para o aeromodelo, não é melhor. Por quê? Porque a transmissão se dá aqui, ó, na toda a lateral da antena, em lóbulos que a gente chama de lóbulos de transmissão. Tá? Olha só, que coisa completamente diversa daquilo que ensinaram para a gente, né? Ah, para o rádio ter bastante alcance, tem que apontar para o aeromodelo. Será? Cara, veja bem, antena em pé sempre é melhor. Você está vendo? Acabei de falar aqui. Ó. Mito 2. Antena em pé sempre é melhor. Eu escrevi aí o que aconteceu comigo. Em 94, eu perdi um aeromodelo super bonito, meses de trabalho, porque virei o rádio e apontei a antena para ele. Quando você aponta a antena para o rádio, a ponta da antena não quer dizer nada para o aeromodelo. A ponta da antena é o pior lugar para transmitir. Era melhor ficar de lado. E como o avião ficou meio longe, eu apontei a antena, falei, não preciso trazer, ele preciso trazer. A hora que eu apontei a antena, aí perdi, né? Aí perdi de vez, acabou. Aí eu perdi o aeromodelo. Por quê? Na época, o que eu achei? Ah, que rádio, não era esse, tá? Que rádio porcaria, era o primeiro rádio meu, que infelizmente eu não tenho ele aqui mais comigo, porque eu não vendi, não, eu dei para um amigo. Eu pensei em pedir para ele, mas achei meio chato, ele deve ter ainda. Bom, enfim, culpei o rádio. Pô, que rádio porcaria, Futaba, dizem que era o melhor e tal, agora me acontece isso. Não, cara, fui eu. Hoje eu sei que fui eu. Porque eu estudei, eu descobri que apontar é a pior coisa que eu podia ter feito. Eu tinha que deixar de lado, tá? Para que os lóbulos atingissem ele lá. A radiação que sai em lóbulos, né? Chamar de lóbulos, atingissem o avião com maior alcance, tá? O maior alcance é com a antena na lateral, não na vertical, assim, ó. Por isso que essas aqui, você pode voar assim, ó. Olha aí, ó. Vamos tirar aqui para você ver, ó. Você pode voar assim, é a melhor coisa. Voar assim não é a melhor coisa, tá? A melhor coisa é voar com ela assim, por exemplo. Assim é muito legal. Por quê? Porque você está usando tanto o lado, a parte vertical, quanto a parte horizontal. Mas pode ser assim também. É que assim você perde esse lado, está percebendo? Mas se você puser assim, você tem saída daqui e você tem saída daqui. Já que o que realmente atua numa antena são as laterais e não a ponta. Você sabia disso? Pois é. Então, nem eu não sabia se eu não tivesse estudado isso lá atrás e aprendido. E agora, de novo, dei uma outra estudada para poder dar essa aula aqui, tá certo? Então, você provavelmente voa com a antena na pior posição possível e nem sabe disso. Quer dizer, nem sabia disso. Agora você sabe. Olha que legal. E o mito 3. Ah, meu rádio tem fail-safe. E o fail-safe, o fail-safe, sim, esse vai me proteger, tá? Bom, esse rádio tem fail-safe. Foi o primeiro rádio da Futaba que veio com fail-safe. O que é fail-safe?
Falhou? Seguro. Feio é falha, safe é seguro. Então, uma falha segura. O que é isso, cara? O fail safe é um negócio que não tem aqui nenhum botão para você acionar ele, sabia? O que você tem que fazer? Eu não vou fazer aqui para você, obviamente, mesmo porque eu não lembro. Para fazer isso aqui é bom olhar o manual e aí você faz, né? Você liga o rádio, você programa ele para uma determinada situação, que é o fail safe. E aí você programa ele, você testa ele, tá? Para ver se está funcionando. Cara, fail safe, ou seja, falhou, mas é seguro, só é bom quando está programado, quando está configurado corretamente. Não adianta ter o fail safe aqui. Você é que tem que configurar. E como é que é isso? Então, eu posso te explicar como é que é isso. Vamos supor, eu estou voando aqui, o rádio passou do alcance do rádio, o avião foi embora. E agora? Agora o fail safe entra em ação, se ele tiver configurado corretamente. Então, como é que você configurou? Falei, olha, eu configurei o meu rádio da seguinte maneira. Eu vou te explicar aqui agora, como se fosse um prompt para inteligência artificial. Se sair do controle, eu quero que o profundor suba 2 graus, eu quero que o motor seja desligado e eu quero que o leme faça uma pequena curva para a esquerda. Só isso, esse é meu fail-safe. Mas daí o que adianta isso aí? Adianta o seguinte: se ele sair do controle, ele não vai embora. Por quê? Porque no meu fail-safe eu mandei desligar o motor. E eu mandei cabrar um pouquinho. Por quê? Porque com o motor desligado, ele não pode. Se ele desliga o motor de uma aeromodeira, ele baixa o nariz e vem para baixo. Então, quando você desliga o motor, o que tem que fazer? Ele tem que corrigir um pouquinho no profundor e vir num voo planado. E eu mandei dar o leme um pouquinho para a esquerda para que ele fugiu do meu alcance, mas eu estou vendo ele lá, estava fora do alcance do rádio, mas eu estou vendo. Ele entra numa curva, numa espiral descendente, suave e vem até o chão. Fail safe. Mas, cara, mas você vai deixar cair? Então, aí vem o grande lance. Ele é uma falha com segurança. Fail safe, correto? O que você tem que fazer se você perceber que falhou? Corre em direção ao aeromodelo. Não mexe em nada, só corre em direção ao aeromodelo. A hora que ele chegar numa situação de posição de antena e de distância e tal, que deu o comando, você mexe de vez em quando para ver. Deu o comando, ele sai automaticamente. Quer dizer, deu comando não, deu sinal de rádio para o aeromodelo, desculpe, dei uma engasgada aqui. Deu sinal de rádio para o aeromodelo, o que acontece? Imediatamente o fail-safe desliga e o comando está aqui no rádio. Legal, né? Então, esse aqui tem fail-safe. Esse aqui é 2.4 GHz, ó, e não tem fail-safe que eu saiba, tá? Eu precisaria ver, não, só tem coisas de reverso, etc. Mas aqui, inclusive, olhando nesse manual, não tem fail-safe. Mas no manual desse aqui, olha só que legal, essa aqui é a caixa dele, ó. É assim que os rádios vinham antigamente, né? Hoje em dia já não é mais assim. Então, aqui no manual desse aqui, olha, essa caixa eu guardei. Eu tinha outro rádio aqui, eu joguei fora a caixa, mas a do meu rádio 7 canais, olha aí, ó. Olha só. Olha a diferença, tá? Vamos tirar isso aqui para você enxergar. Olha aí, ó. Manual da Futaba, com tudo que você pode imaginar aqui dentro. Tá? Inclusive, como ele tem uma tela, ó, se você olhar aqui, você vai ver que tem as telinhas desenhadas aqui, ó. Ó, a telinha desenhada e tal, como é que você programa, tudo que você tem que fazer. E, obviamente, né, que tem aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui que é trim do flap, parâmetro, data reset, trim, on-off, elevon, flaperon, snap roll, faz até snap roll. Ele tem um comando ali que você dá um comando nele e ele faz o avião fazer um snap roll. Se você não sabe o que é snap roll, dá uma procurada aí. E aqui, dentro desse manual, em algum momento aqui, a gente tem a configuração do fail-safe aqui dentro. E se você tem rádio com fail-safe, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o manual. Então, está aqui o manual. Olha aí, ó.
Isso aqui é o manual, isso aqui é a garantia. Sheldon Hobbs, eu comprei na Sheldon Hobbs isso aqui, ó. Tá? Manual de instrução rápida, tá aqui. E aqui tem. Será que isso aqui é a nota fiscal? Será? Vamos ver. Não, isso aqui, se der algum problema, você pode devolver. Não, mas tem a nota aqui sim. Esse rádio custou para mim. Deixa eu ver quando foi isso. Cara, eu fui buscar em Oshkosh, cara. Esse rádio custou $359. $359, tá? Só para você ter uma ideia. Isso, eu fui uma vez que eu fui a Oshkosh, eu fui algumas vezes para Oshkosh, que é o maior encontro de aviação do mundo. Deixa eu ver se tem a data aqui. Provavelmente deve ter, né? E agora, hein? Seria para ter, né? Total. O valor tem. Tá aqui, ó. 29 de julho de 93. Esse rádio aqui é de 1993. Tá? Novinho, né? Pode não ser novo, mas vou te dizer, funciona melhor que muito rádio novo que tem por aí. Que eu conheço, tá? É um rádio espetacular. Aqui dentro, ó quanta coisa que tem aqui. Tem até servo aqui ainda, ó. 2 servos. Ele vinha com 2, 3, 4, 5 servos ou 6. Isso aqui é a anteninha, negócio para pôr na antena. Nossa, tem muita coisa aqui. Algumas coisas que eu deixei aqui dentro. Peças de rádio, aí, caixinha para colocar o rádio e colocar na asa. Era um outro nível, era o modelinho. E vinha com uma bandeja plástica para você pôr o servo também no seu aeromodelo. A gente nunca usou isso aqui, porque, na verdade, a gente sempre fazia tudo de madeira. Então, eu acabei não usando nunca essas peças, né? Mas estão aqui novinhas, guardadas. Se amanhã eu fizer um aeromodelo que eu acho que dá para pôr essa bandeja, eu ponho. Mas, normalmente, eu gosto de fazer a bandeja eu mesmo, eu vou explicar por quê. Porque aí eu distribuo dentro do... Deixa eu pôr isso aqui para cá. Eu distribuo dentro do aeromodelo os servos da maneira que eu quiser, tá? E é por isso que eu faço a minha bandeja de servo e não pego uma padrão. A padrão é boa para quem não tem habilidade, não quer fazer e não sabe fazer. Ok? Então, mito 3. Fail-safe vai me proteger. Sim, vai te proteger, mas você tem que configurar ele antes. Se você não configurar, esquece. Não vai te proteger. Tá? E agora tem a regra dos 3 testes que você precisa fazer antes de voar, para saber se está tudo bem com o seu rádio. Tá ok? Então, olha, para saber se o seu fail-safe está funcionando, o rádio tem que estar desligado, uma perda de sinal simulada dessa maneira e a distância aumentada. E aí você vai ver se aquilo que você programou aqui no rádio, o aeromodelo fez. É assim que a gente testa. Não adianta você configurar e não saber se funciona direito no rádio. E por que rádio desligado? Bom, você liga o rádio, liga o aeromodelo, está tudo funcionando, tá? Desliga o rádio. Desligou o rádio, é a mesma coisa que ele perdeu o sinal, que ele entrar, então, em fail-safe. E aí você vai ver o que eu configurei funcionou ou não funcionou. Então, regra dos 3 testes: rádio desligado, perda de sinal simulada e distância aumentada. É importante fazer isso. E o mito 4: um bom receptor elimina toda interferência. Cara, eu garanto que você não sabia isso, mas interferência não é só sinal fraco. Não adianta você ter um receptor maravilhoso, um sinal super forte e tal, tá? Não é isso que dá interferência. Claro, sinal fraco também permite que a interferência atrapalhe mais, mas interferência não é só sinal fraco. Então, Adair, o que é interferência? Interferência tem 4 tipos principais. Um deles é o multicaminho, tá? Multicaminho. Então, multicaminho, como o próprio nome já diz aí para você, é um caminho mudado, né? Claro, é um caminho mudado.
Então, significa que alguma coisa não vai funcionar corretamente por conta de alguns fatores diferentes daqueles que a gente está acostumado. Então, veja bem, multicaminho também é conhecido por reflexão, tá? Então, o multicaminho, na verdade, ele acontece na transmissão de radiofrequência, que é a onda de rádio que sai daqui. É um fenômeno onde essas ondas de rádio, elas chegam ao receptor através de vários caminhos, em vez de apenas um caminho reto, tá? E isso ocorre, sabe por quê? Porque o sinal que sai daqui, ele reflete, ele difrata, ele se espalha em vários objetos e superfícies que estão no ambiente. Então, tem uma casa, tem um fio, tem um poste. Então, o sinal vai lá, bate para cá, vai para lá, difrata, reflete, tá? E isso causa interferência, isso prejudica a transmissão, tá certo? Então, se espalha em vários objetos e superfícies do ambiente, como edifícios, montanhas, carros, ou até mesmo a superfície da Terra, porque a onda sai daqui para tudo que é direção. Esses lobos, eles saem lateralmente aqui em todas as direções. Então, isso gera o multicaminho ou a reflexão, que é um dos fatores de interferência. Bom, outro fator. Qual é o outro fator de interferência? Você está olhando aí? Outro fator de interferência é ruído elétrico. O que é ruído elétrico? Ruído elétrico na transmissão de radiofrequência é qualquer sinal elétrico indesejado e aleatório que se adiciona ao sinal de informação útil. Então, por exemplo, está saindo o sinal de informação útil aqui da antena, correto? Mas tem um sinal elétrico que ninguém queria que ele tivesse ali, mas ele está ali e ele interfere aqui na saída do sinal útil, tá? Na qualidade, na clareza do sinal. Ele atua como se fosse uma anomalia que atrapalha o desempenho nominal do sistema aqui. Tá? Isso aqui tem um desempenho nominal, tá? Um padrão. Aí ele entra e estraga esse padrão, tá ok? E aí isso é o ruído elétrico. E é causado por quê? Por eletricidade mesmo. Pode ser eletricidade estática, você pode estar passando com o aeromodelo próximo de um fio que tem uma energia, né, passando por ele, e, consequentemente, se tem energia, tem um campo magnético. A gente costumava, quando eu fiz cursinho, eu lembro que eu aprendi assim, ó, corrente, campo magnético. Tá? Então, passa a corrente no fio aqui e tem um campo em volta do fio. Então, todo fio elétrico tem um campo em volta dele, e isso gera interferência elétrica, tá ok? O próximo, saturação, tá? Saturação. O que é saturação? A saturação acontece quando você tem um componente eletrônico, tá? Que tipicamente é um amplificador. Isso aqui tem um amplificador de sinal para dar potência, para amplificar o sinal que sai dessa antena aqui, tá certo? Então, ocorre então quando esse componente eletrônico, que geralmente é um amplificador, atinge o seu limite máximo de operação e não consegue mais aumentar a potência. E aí, tá, essa potência do sinal de saída, que ele não consegue aumentar mais de forma proporcional ao aumento do sinal de entrada. Então, você percebe que o que é o sinal de entrada? É o sinal que eu mando pelos meus comandos aqui, ó, nos sticks do rádio, é o sinal de entrada. Ele joga para um amplificador de rádio, né? Que joga para essa antena, que amplifica isso aqui, o amplificador amplifica esse sinal, que joga para o ambiente. Às vezes, o que acontece? A radiofrequência está tão saturada, você está dando tantos comandos, tantas coisas, dá um piripaque ali dentro que satura e aí não sai o sinal correto. E isso cria uma interferência. E ainda a gente vai ter o que mais? A gente vai ter bloqueio por dispositivos próximos. Tá? Então, se você tem, por exemplo, dois rádios na mesma frequência, um bloqueia o outro. Então, quando esse rádio aqui, ele é PCM, mas ele transmite também em FM. Ele pega o FM, modula e codifica. E aí fica PCM.
Mas você tem aqui a opção, nesse módulo que está aqui atrás dele, de transmitir só em FM. E eu tenho aeromodelo que eu vou com ele em FM. Eu mudo aqui na programação, tá? Aí o que acontece? Eu estou aqui voando 72.070 em FM. Aí um amigo meu liga um rádio igual o meu na mesma frequência. Sabe o que acontece? O aeromodelo fica louco lá em cima, porque um bloqueia o sinal do outro. E aí o modelo fica perdido, porque um bloqueando do outro gera um ruído imenso de radiofrequência que confunde o receptor lá, que derruba o modelo. Nossa, Daí, acontece isso? Você pode não ser desse tempo, mas eu fui vítima disso já. Fui vítima no pior sentido. Bom, não foi no pior sentido. Se for bem, foi só dinheiro, tá? No pior sentido foi um amigo meu, o Alfredo, um amigo muito querido que eu tinha, tá? Infelizmente já não está mais com a gente aqui. E, cara, a gente foi voar e ele estava com o rádio na mesma frequência do meu e eu liguei o meu rádio e ele estava voando. Meu amigo, aquele era um modelo, veio para baixo de tal maneira, não sobrou nada do aeromodelo dele e quebrou, inclusive, o rádio. Não preciso dizer, né, quem pagou. Claro que fui eu. Eu assumi, fui eu que liguei o rádio. Porque quando você liga o rádio, o cara que está pilotando não entende o que está acontecendo e não sabe o que aconteceu. E o avião vem para baixo e quebra, se você estiver na mesma frequência. Por isso que hoje eles inventaram de usar o 2.4. Já é mais difícil. Por quê? Porque lembra que ele é spread, ele tem uma variação, né? Então, ele trabalha num canal que não esteja voando. Ele tem um sistema de segurança em que ele transmite, o receptor recebe sempre numa frequência que não tem outro, né? Aí, se o outro entra, é 2.4? Ele entra, reconhece que tem esse, transmite e recebe em outra frequência. 2.4 também, tá? Tanto que aqui não tem número de canal, nada disso, que aqui não tem canal. É um sistema spread, é um sistema aberto, tá? Em que o rádio escolhe onde ele vai transmitir e já codifica lá o receptor do teu aeromodelo em que sinal ele está transmitindo. Você percebe a diferença? Então, cara, muito mais seguro isso aqui, né? O fail-safe serve também para quando um outro ligava o rádio na mesma frequência, tá? Aí, o aeromodelo, em vez de entrar porque geralmente acontecia o seguinte, ele virava e vinha para baixo, tá? Por quê? Porque os servos viram tudo para tudo que é lado, aí vira uma bagunça no avião. E aí ele sai de controle e vem para baixo. O fail-safe servia para isso também. Se alguém ligasse o rádio na sua frequência, por isso que eu comprei esse aqui, o meu aeromodelo ia entrar em fail-safe, tá? Ele não ia entrar em parafuso e vir para o chão e arrebentar. Então, essa é a razão do fail-safe. Os rádios modernos, eu nem sei se ainda tem fail-safe, mas tem muito rádio aí que tem, com certeza. Então, é bom que você tome conhecimento disso. Perfeito? Vamos lá. Vamos ver aqui sobre esses 4 tipos principais, tá? Que complicam a vida, né? Porque, olha, as interferências, né? Os 4 tipos principais eu já falei para você. E aí você me pergunta, mas hoje tem mais interferência do que lá? Aqui eu botei anos 80, mas eu estava lá nos anos 70 quando aconteceu isso, tá? Estava no final dos anos 70, quando eu derrubei era o modelo desse amigo meu. E hoje, sim, tem mais interferência aqui nos anos 80. E mesmo assim, os modelos caem menos. Mas pode ter certeza que quando caem, é porque o piloto não entendeu o sistema. Que ele não conhece o rádio que ele está usando, ele não agiu da maneira correta no rádio. Não é culpa do rádio. Você percebe a diferença? Tem mais interferência, mas não afeta o rádio. Quando você derruba, é você que derruba, meu amigo, tá? Porque você fez alguma bobagem no rádio, mexeu em alguma coisa que não devia. Então, precisa sempre, cara, o conselho que eu dou aqui de rádio é o seguinte: sempre, sempre leia o seu manual antes de se meter a mexer com essas coisas.
Mas existem práticas de segurança. E essas práticas de segurança podem ser essas coisas que causam a queda que eu falei agora no slide anterior. Por exemplo, como posicionar o receptor? Você sabe como posicionar o receptor dentro de um aeromodelo? Não sabe. Nem vou te mostrar aqui. Por quê? Porque não precisa. Você posiciona da seguinte maneira: escolhe um local afastado, se possível. Depende do tamanho do aeromodelo, não dá para fazer isso, mas se possível, afastado dos servos, afastado de fiação, afastado de antena. A antena saideira daí sai, mas não precisa ficar grudada nele. Você entendeu? Então você posiciona o receptor numa área do aeromodelo que não vibre muito, tá? Aí é por isso que é interessante você envolver o aeromodelo numa espuma, tá? Para quê? Para que ele não vibre muito, porque vibrar demais pode soltar solda, pode acontecer uma série de coisas, tá? Então, posicione o receptor adequadamente, longe de vibração. Eu sei que é difícil, mas dá um jeito de proteger da vibração com espuma, longe de excesso emaranhado de fios, longe de cervo. Esse longe pode ser centímetros, mas não pode estar no meio, você entendeu? Por quê? Porque no meio de fio, no meio de cervo, tem campo magnético, e isso bagunça tudo. Então, como distribuir uma antena? Uma antena é um fio, então, mas ela deve ter um conduto separado. Eu tenho um modelo aqui que eu coloquei dentro dele um tubinho, aquele do Nylon Road, que é o comando do profundor, do leme, né? Aquele que vai o tubo por dentro dele, só para passar a antena lá dentro, para ela não ficar batendo para um lado para o outro, para ela não ficar solta. Ah, você não tem aeromodelo com antena solta? Tenho, tenho. E sei das implicações disso. Mas quando a gente não sabe, é complicado, porque ela pode vibrar, vibrar, vibrar e quebrar. E aí você perde o alcance também. Porque são duas coisas, né? A antena lá que vai no aeromodelo também tem que estar esticada e não emaranhada. Se você deixar ela solta na fuselagem por dentro, ela pode, com a vibração, virar um grumo lá de um monte de fio enrolado, né? E aí pronto, já não está funcionando direito, já não está pegando na distância que interessa. Então, distribua a antena sempre ao longo da fuselagem ou ao longo da sua asa, por dentro, sempre, se possível, né? Pode ser que fique para fora, não tem problema. Na fuselagem tem muito problema ficar para fora. Na antena, na asa tem, né? Na asa tem problema. Por quê? Porque a asa é uma superfície aerodinâmica que faz com que o avião voe, que tem uma resultante de força. Então, é bom que ela seja embutida, mas dentro de um tubinho plástico fino, fina parede do tubo, né? Para não interferir muito. Então, você pode fazer dessa maneira ou pode fazer por fora, mas aí melhor na fuselagem, né? Outra coisa, prática de segurança. Como evitar amontoado de fios? Pega aquela, sabe, enforca-gato? Pega os pequenininhos, junta os fios, puxa num canto, prende dentro da fuselagem, deixa afastado um pouco do receptor, deixa afastado aquele grumo de fios de cervo e tal, do fio da antena, tá? Com isso tudo, você reduz ruído, você reduz interferência, você reduz a chance de fazer uma caca ali, de causar uma queda do seu aeromodelo por causa disso aí, ó. Olha aí os motivos aí. Por isso que eu falei, será que você sabia realmente tudo isso? Eu espero que sim, mas não é muito comum. Outra coisa, olha lá, antenas de 2.4. Eu expliquei aqui no rádio. Vertical mais horizontal igual máxima diversidade. Vertical, ó, tá para cima e tá inclinada. Então aqui a gente tem essa soma. O que significa essa antena assim? Significa que a gente tem uma componente aqui e tem uma componente aqui, ó. Então vertical mais horizontal, máxima diversidade, melhor condução do sinal, melhor saída do sinal. Isso sozinho já evita 80% das quedas por rádio, por perda de sinal. Olha só. Posição ideal da antena. Ah, você sabia disso? Agora sabe. Olha que maravilha, muito bom, né? Bom, então a verdade é que ninguém quer ouvir, né? O rádio moderno ele é tão sofisticado que ficou fácil voar. Mas ficou mais fácil não aprender, porque ele faz tudo, né? Ele faz tudo sozinho, então ficou fácil não aprender.
Aí, quando você não aprende, não é você que controla o rádio que controla você, né? Eu sempre, quando vou ensinar alguém a soltar um modelo, a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, só que não em relação ao rádio, eu falo em relação ao aeromodelo. O aeromodelo tem que ir para onde você quer, e não para onde ele quer. O rádio tem que fazer aquilo que você quer, e não aquilo que ele quer, porque você não sabe o que tá nele para ele fazer, tá? Então, por isso que ninguém quer escutar isso. O rádio moderno é tão sofisticado que ficou fácil voar, mas ficou mais fácil não aprender. E não aprender, meu amigo, na vida é a pior coisa do mundo, tá? Porque a ignorância é a pior. Cara, é a pior coisa na humanidade é a ignorância. A gente está vendo aí exemplos monstruosos, né? No mundo inteiro de ignorância. O que a ignorância faz? Pilotos hoje, cara, eles confiam demais no equipamento. O equipamento é equipamento. É elétrico, é mecânico, é falho, então não pode. E olha aí, ó. Ah, o que que é esses protocolos? Você acha mesmo que eu vou explicar para você esses protocolos aqui? Não tem como, você tem que pesquisar e explicar. Eu nem fui pesquisar cada um deles, mas eu sei que existem protocolos. E cada protocolo desse, tá, que está aqui no seu rádio, por exemplo, ele vai ter uma característica. É isso que você tem que saber. Você não tem que saber que protocolo é esse, não. Você tem que descobrir qual é o protocolo do seu rádio e qual a característica daquele protocolo. É alcance? Limitador de ruído? O que que ele faz de fato? Tá? Como aquilo foi montado? O rádio é montado segundo um protocolo para obter determinados resultados. Tá? Então, outra coisa que ninguém gosta de escutar, né? Porque na verdade eu estou falando aqui as verdades aí, tá no singular, mas é as verdades que ninguém quer ouvir, né? E muito menos gente ainda entende o que é latência, o que é BIND, o que é fail-safe, RSSI, né? Então, são termos relacionados à transmissão de ondas, tá? Que também não me cabe aqui explicar cada uma delas para vocês, né? Mas bindar, pelo menos eu vou falar aqui, o resto vocês vão procurar para saber, porque também não tem cabimento, né? Bindar é você fazer esse rádio, não esse aqui, mas esse, entrar em contato com o receptor e se acertar com ele. Lembra que eu falei que o rádio ele tem um sistema de spread, de onda dispersa? Então, ele dispersa uma onda que o receptor pega uma determinada frequência e fala, é aqui que nós vamos trabalhar. E aí bindou com ele. Aí você pega outro receptor, aliás, o mesmo receptor com outro transmissor, ele pode bindar numa frequência diferente, porque é um spread, né? É uma abertura de ondas, é um spray, né? Vamos dizer assim. RSSI é radiofrequência, então vocês depois procurem isso com calma, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, sim, é o mesmo slide, só para essa palavra aqui embaixo, para isso que eu escrevi aqui embaixo. Cada bip da telemetria está avisando de algo e você ignora. Os rádios, não esse aqui, mas os rádios modernos 2.4 têm telemetria também. E a telemetria, o que que ela faz? Ela te avisa de várias coisas que podem estar acontecendo lá no aeromodelo. E você sabe que coisas são essas que o seu rádio te avisa? Se eu não tenho esse rádio, eu não posso falar dele, mas eu sei como ele funciona, tá? Ele está o tempo todo monitorando o teu aeromodelo lá em cima. Se tem alguma coisa errada lá, ele te avisa aqui. Ah, ele faz um bip. Ah, mas que bip esquisito. Nossa, agora ele fez um diferente. Claro, cada bip significa uma coisa. Você sabe que coisas são essas? Então, cara, cada bip da telemetria está te avisando que tem alguma coisa lá no seu aeromodelo que está diferente. Tá ok? E aí você ignora porque você não sabe, você não estudou. Então, cara, manual. É para isso que serve esse troço aqui, ó. Estude o manual, não tenho como te explicar isso. Você tem o seu rádio, eu tenho o meu rádio, eu não uso rádio com telemetria, e se usasse, seria diferente do seu. Eu não saberia te explicar também, ok? Então, é importante que você estude isso, que você verifique isso, para não se dar mal aí durante um voo, né? Porque aí a coisa fica ruim.
E a verdade é a seguinte, cara, eu já vi rádio a válvula, cristal, AM, FM, PCM, mostrei para vocês aqui, inclusive. Tá? Tem mais rádio aqui, ó, eu sou um cara privilegiado. Esse aqui, ó, é 2.4 também, que está aqui dentro. Ele é um 2.4, mas ele é diferente desse aqui, tá? Aqui, ó, tem a figurinha aqui, tá? Dá até para você ver. Não vou nem abrir aqui, quer ver? Deixa eu fazer o seguinte, fazer a imagem maior aí para você. Olha lá a figurinha do rádio como é diferente, tá vendo? É completamente aqui, ó, completamente diferente. É um rádio diferente desse aqui, mas é 2.4. Eu sou um cara privilegiado, porque eu não tenho um rádio, eu tenho muitos rádios. Por quê? Porque eu tenho rádios que vieram com os aeromodelos. Por exemplo, o Playmate é um aeromodelo adorável. Eu adoro voar isso aqui. Dá para voar em frente da minha casa. Dá para voar em campo de futebol. É aquele voo que você fala, puta, com vontade de voar, vou ali e vou. Um terreno baldio aqui do lado eu consigo voar. Ele é pequenininho, ele é levinho, etc. Ah, mas eu quero voar helicóptero. Então, por exemplo, esse aqui é um Blade, o MPX, tá vendo? Isso aqui usa um rádio também que está aqui dentro, que é um rádio 2.4. Esse daqui, especificamente, eu acho que é um Spectrum. Como é que abre esse troço aqui? Não lembro, assim. Esse aqui é um Spectrum, né? Vou encontrar. Esse aqui eu vou abrir. Não sei se vocês conhecem o rádio Spectrum, né? Spectrum. Aqui, é um helicóptero. Olha o helicóptero aqui, ó. De acrobacia desse tamanho. Por que você voa helicóptero pequeno, Adail? Porque quem voa pequeno voa grande. O mais difícil que tem é voar um modelo pequeno. Voar um modelo grande é bico, ao contrário do que vocês pensam. Nossa, aquele era um modelo grande, perigoso, nossa, é difícil de voar. É nada. É mais fácil. Olha aí, ó. Um pouquinho só aqui. Aqui. Então, olha aqui, ó. Esse é um Spectrum DX4E. Ele funciona tanto para helicóptero quanto para aeromodelo. Veio junto. Você vê que coisa? Eu sou um cara privilegiado, cara. Tem um monte de rádio. Hoje que eu me dei conta disso. Porque eu precisei preparar isso aqui. E aí eu percebi que eu tenho um monte de rádio, cara. E eu estava pensando em comprar outro. Olha que louco. Não tem condição, né? Então aqui, cara, você tem, sei lá quantos canais aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse aqui não tem muito canal, não. Tem Elevator, Rudder, Aileron, Mix, etc. Esse aqui é 4 canais, eu acho, viu? Esse aqui é só 4 canais. Então, esse aqui é só 4 canais. É um espectro com 4 canais. Dá para voar aeromodelo, dá para voar aeromodelo avião, né? E aeromodelo helicóptero, como vocês viram aqui. Difícil voar helicóptero, daí? Para mim, que sou aeromodelista de asa fixa, é difícil sim. Mesmo porque eu nunca tive um professor, aprendi tudo sozinho. E vou aprendendo ainda. Não vou dizer que eu aprendi, não, porque é mentira. Eu estou aprendendo ainda. Então, olha, eu tenho mais 2 aeromodelos aqui que vem com os rádios, olha só. Esse aqui é da Nine Eagles, é um Extra 300. Também vem com rádio. Cara, eu sou um cara muito privilegiado. Eu assustei hoje quando eu vi isso aqui. Eu não tinha me tocado. E tem esse Nine Eagle aqui, que é um outro helicóptero muito mais simples. Olha a foto do rádio aí, ó. Tá vendo? Tá aqui dentro o rádio também. Então, cara, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho 7 rádios, cara. Pode uma coisa dessa? E é claro que cada um desses é específico para os seus aeromodelos, e são rádios baratos ou são rádios caros. O rádio mais caro que eu tenho aqui é o meu, antigo, esse aqui. Tá? Como vocês viram, custou naquela época $359. Não era pouco, eu te garanto. Como hoje não é pouco. Nem sei quanto custa um rádio desse hoje, mas não era pouco. Tá certo? Então é importante, cara, eu reconhecer que eu sou um cara privilegiado. Agora tem um detalhe: por que eu sou um cara privilegiado? Porque eu decidi que eu queria, porque eu decidi fazer, tá? Porque eu fui atrás e fiz. Essa é a diferença. Eu fui atrás e fui ser um aeromodelista. Bom, como eu estava dizendo, eu já vi rádio a válvula, cristal, AM, FM, PCM, hoje 2.4. Mas tem uma verdade, né, que eu não completei, que nunca muda.
A segurança, pessoal, não está aqui, não. Não está aqui, cara. Segurança está no piloto, aqui, ó. Segurança está aqui. Está em você que é piloto, tá? Que você que é aeromodelista, se você for aeromodelista de verdade, que faz, constrói seu aeromodelo, monta ele inteirinho, depois põe rádio, faz tudo e vai voar, a segurança está em você. Por quê? Cada aeromodelo meu aqui, eu sei a condição dele. Eu não comprei pronto. Aliás, só tem um que eu comprei pronto, que na verdade é um RF, nem foi pronto, foi semi-pronto. E aí eu descobri que veio montado errado. Cara, fuselagem um pouquinho torta, você acredita nisso? Não dá para acreditar, né? Mas, enfim, a segurança não está no rádio, ela está em você, ela está no piloto. Por isso que a gente tem que aprender as coisas sobre rádio. Esse rádio que você está vendo do lado aí é um PCM. Como é que você distingue daí? Olha lá a antena. A anteninha ali, ó, tá? Aquela é uma antena de PCM. Diferente de uma antena de FM, de uma PCM, não. De 2.4, me desculpe. Aquele radinho ali é 2.4. PCM é esse aqui. Tá? A antena, aquela anteninha é típica para 2.4. Isso aqui, ó, é 27 MHz, é AM, ondas médias, tá? É totalmente diferente. É o rádio mais antigo que eu tenho aqui hoje, né? Então, aqui você vê que a segurança, cara, está sempre com você, não tem conversa. Então, eu fiz esse triângulo do controle, que é a configuração correta, conhecimento das limitações e comportamento seguro. É assim que você vai conseguir, tá? Ter segurança, tendo esse controle. Prestar atenção, estudar, ver a configuração do teu rádio. Aí, quando você sabe a configuração dele, quando você sabe dele bastante coisa, você sabe as limitações. E você sabendo que ele está na configuração correta, você conhecendo essa configuração, você conhece as limitações, você está no comportamento seguro. Aí você está se comportando de maneira segura. Então, precisa desses 3 itens para que a gente faça, de fato, um voo seguro. Tá? Essa é a verdade. Ok? Então, aí a gente conclui simples, é uma coisa mais simples do mundo. A maioria dos pilotos não cai por falha do rádio, mas por falha do conhecimento. E hoje, cara, só porque você está aqui, você já está na frente de 90% de todos os aeromodelistas do mundo. Porque você aprendeu essas poucas coisas que você viu aqui, que 90% deles não conhece. Você faz parte, a partir de hoje, dos 10% que assistiu essa aula, que está assistindo essa aula e que aprendeu essas coisas que eu falei aqui, que são coisas extremamente importantes, embora sejam extremamente básicas e que a gente não costuma seguir. Principalmente brasileiro, que compra um carro, mas não lê o manual. Compra um rádio, mas não lê o manual. Né? Brasileiro, infelizmente, a gente tem muita gente, né? Não são todos, eu não sou assim, mas tem muita gente que acha que nasceu sabendo. E quando a gente acha que nasceu sabendo, a gente está, na verdade, incorrendo no maior problema da humanidade, que é a ignorância sobre os assuntos que se fala, que se pensa e com que se trabalha. Tá ok? Agora, pergunta para você que está assistindo isso aqui: que protocolo você usa? Qual é seu receptor? Qual a sua maior dúvida sobre o alcance? Tá? E tem que lembrar o seguinte: o bom piloto, ele entende o ar, entende o rádio que usa e obrigado e bons voos, né? Então, é claro, se você entende o rádio que usa, se você entende o ambiente, né? Se você entende o seu aeromodelo, constrói seu próprio aeromodelo, cara, obrigado, né? Obrigado por você fazer tudo isso. E bons voos, realmente, bons voos, porque aí você vai ter, de fato, bons voos, tá certo? Então, por isso que é importante, cara, a gente saber o que está fazendo na vida, né? Não ser só mais um alienado aí que segue a manada. Então, voltando esse slide aqui, por que tudo que você sabia sobre rádio estava errado? Ou podia estar errado, ok? Então, tá aí. Essa é a live nossa, é a live que eu fiz com o maior carinho, cara,
procurei, me informei, estudei mais do que eu já sabia também, para poder trazer para vocês essas informações. Jair Ramos. O Jair está aqui, ó. Ainda está aqui assistindo a aula, tá? E ele falou boa noite para a gente, né? Só que não deu tempo de eu colocar aí, tá ok? E só para lembrar que essa live foi porque ele pediu. E a gente tem várias outras lives pedidas, quer ver? Ó, vou ler para vocês algumas das lives que foram pedidas por alunos e algumas que já foram feitas, tá? Por exemplo, teve um aluno, esse infelizmente eu não marquei o nome, mas teve um aluno que pediu como fazer uma asa de DEPROM. Teve outro que eu já fiz a live, a aula secreta. Teve outro que é como entelar, como iniciar no aeromodelismo com itens baratos do AliExpress. Foi a última. Outro que pediram, ângulo da asa na fuselagem do aeromodelo. Já foi também, acho que foi a penúltima do AliExpress, ou essa foi a última, não lembro. Rádio controle, Jair Bonfim Ramos, essa daqui. Tem mais algumas aqui, eu não sei se eu vou ter condição técnica de fazer aqui. Por exemplo, essa daqui. Como fazer polainas ou colling do motor? Rômulo Rodolfo Ribeiro. Então, o Rômulo pediu para ensinar a fazer isso. Eu não sei se eu vou ter material aqui para isso, porque realmente você precisa ter equipamento e material para fazer esse tipo de coisa. Mas dá para fazer, eu acho que dá para dar uma noção para vocês. Como fazer asas de isopor? Isso aí dá para ensinar tranquilo. Já fiz muitas asas de isopor. Tenho asas de isopor voando aqui, tá? E motores, o Francisco de Assis Rocha Ribeiro pediu motores de novo. Ele, na verdade, ele pediu mais sobre motores. Aí eu vou ter que entrar em contato depois, assim, ele vai ter que entrar em contato comigo, Francisco de Assis Rocha Ribeiro, explicar o que mais que ele quer sobre motores. Eu já dei uma aula secreta sobre motores, né? Outra aula que está sendo pedida aqui é os diferentes perfis de asa, como afetam as características de voo do avião, tá? É auxiliar alunos sobre carga largos, uma asa mal dimensionada, fazer o modelo ser muito rápido para o iniciante. Essa é do Rômulo também, Rômulo Rodolfo Ribeiro. E tem o Jair Bonfim Ramos, que pediu uma aula sobre blindagem. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Eu espero poder atender a todos. Não sei se vai ser e em que sequência vai ser, mas eu vou tentar atender vocês, tá ok? Se não for numa aula secreta desse tipo aqui, ao vivo, vai ser uma aula secreta gravada. Mas eu vou tentar fazer, vai depender muito de como a coisa, como é que eu consigo estruturar essa coisa, tá certo? Bom, e é claro, você que está assistindo gravado, você que está assistindo ao vivo aí, se você gostou, cara, simples, né? Dá um like lá embaixo, bota um comentário aí, cara. O YouTube entende que quanto mais comentários tiver, quanto mais likes tiver, não é para mim, não. Ele espalha mais o vídeo, né? E um vídeo com conhecimento desse aqui, cara, eu nunca vi em aeromodelo nenhum, em aeromodelismo. O que eu vejo em aeromodelismo é nego mostrando aeromodelo voando, só. Agora, conhecimento de fato, não costumo ver em lugar nenhum. Mas, enfim, pode ser que tenha. Mas desse aqui eu nunca vi. Gostei demais de você ter pedido isso, viu, Jair? Muito obrigado por ter pedido isso aqui. Excelente. Então, se você gostou, se está inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas no meio do vídeo e gostou, cara, se inscreve no canal. A gente está numa campanha para chegar aos 2.000 inscritos. Está difícil. O pessoal só quer ver o modelo voando, não quer aprender. É muito engraçado isso. É engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Gostou? Se inscreve. Já está inscrito? Dá o like. Está inscrito e gostou? Bota um comentário aí embaixo, tá ok? Comenta, pergunta. Eu respondo 100% das minhas perguntas. Praticamente, eu tenho outros canais de vídeo, né? Por exemplo, em aeromodelismo, muito pouca gente pergunta, é engraçado. Mas já em motociclismo, cara, eu não dou conta de responder. Não dou conta. Imagina, Jair. Jair está agradecendo pela aula. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te atendido. Não sei se era exatamente isso que você queria ou não, mas é o que é possível de ser feito a nível de radiocontrole. Para você entender o que é o radiocontrole e saber da importância do funcionamento correto e como é que ele funciona.
Por exemplo, essa história da antena, cara, esse é um mito incrível que tem que apontar para o aeromodelo. Então, ao contrário, eu fiz isso, derrubei o avião. Não faz sentido, né? Mas então, eu fico contente que você tenha gostado, tá? Agradeceu, eu agradeço também a você por ter escolhido isso, né? Esse título. Bom, mas voltando a falar então, se inscreve, dá seu like, põe seu comentário aí, tá? E eu vou agradecer muito, e todos os aeromodelistas que estão interessados em aprender vão agradecer muito também, pode ter certeza. Muito mais do que eu até, porque tudo que eu tenho no meu canal, eu estou sempre ensinando. Então é muito importante que se divulgue isso. Então compartilhe o máximo que você puder, né? Divulgue, faça a sua parte. Eu faço a minha, você faz a sua parte, você que está assistindo gravado ou ao vivo aí, ok? E se você quer ser realmente um aeromodelista de verdade, você quer aprender a fazer seu aeromodelo, depois levar para o campo, voar, fazer tudo direitinho, cara, eu tenho 3 cursos. Um curso é como construir do zero o seu primeiro aeromodelo. E dentro desse curso tem o segundo e o terceiro aeromodelos já de rádio. O primeiro é básico, 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 tá? Mas lá dentro já tem alguma coisinha a mais. Ah, mas eu não quero aerodinâmica, não sei se o Rodolfo pediu sobre aerodinâmica, né? Eu já dei aula de aerodinâmica aqui, eu já dei. Mas a gente vai falar especificamente depois sobre os perfis de nervura e como é que isso funciona, carga alar, etc. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, aprender, cara, nunca é demais. É muito bom. Então, dentro desse meu curso, Como Construir do Zero Seu Primeiro Modelo, realmente é um curso completo. Ele é grande. Ele é um curso grande que te ensina muita coisa. Tá? Ah, mas eu não quero nada de aerodinâmica, eu já sei, não sei o quê. Tá, eu tenho um curso que te ensina a fazer o aeromodelo só de balsa. E ponto. Pô, legal, aí eu já gostei. Aí de Depron, tá no primeiro curso. Tá? E se eu quiser aprender a entelar, eu tenho um curso como entelar seu aeromodelo com sucesso. É um curso vintage com atualizações exatamente desses aeromodelos que eu faço aqui ao vivo às vezes, né, em lives, etc, etc. Então é isso. Eu queria agradecer você. Se você estiver interessado em alguma coisa dessas ou de um acompanhamento individual, tem link aí na descrição do vídeo, tá? E você pode conhecer os cursos, ver lá direitinho, tá certo? E se pensar em um outro tipo de coisa, como um acompanhamento, para ter certeza que você começa, termina e faz o modelo direitinho, aí você entra em contato comigo. Como algumas pessoas já entraram, eu aqui ainda não consegui entrar em contato com elas. Mas, enfim, é isso. A gente está aqui para ensinar, essa é a minha missão hoje no aeromodelismo, é ensinar, não a voar, porque a voar tem um monte de gente que fica lá na pista e ensina, mas ensinar a parte mais difícil do aeromodelismo, porque voar, meu amigo, por mais difícil que você ache, voar é fácil. Agora, difícil é construir um aeromodelo, tá? É fazer um aeromodelo inteiro ficar perfeito e voar. Isso realmente é a parte difícil. E hoje, eu queria até compartilhar com vocês aqui uma alegria, cara, muito grande que eu tive hoje. Sabe o que foi, cara? Ao pegar essas caixas de rádio que a gente usou aqui, essa caixa do aeromodelo, as de rádio que eu já peguei para vocês, já mostrei, eu cheguei no fundo do armário que está aqui. Cheguei lá no fundo do armário e falei, aqui deve estar o helicóptero. Eu achei que era um helicóptero. E peguei e falei, não, mas tá pesado. Aí puxei fora, cara. Não está aqui para te mostrar, mas um dia eu mostro. Eu puxei fora, cara. Eu tenho um kit aí que eu não lembrava, não sei de onde, não lembro. É questão da idade. Não sei de onde veio. Claro que eu devo ter comprado. Sem dúvida eu comprei. É um curso, um kit importado eu acho que é da Sterling ou coisa parecida, de um Piper Cube. Eu acabo de descobrir que eu tenho 2 Piper Cube agora. Aliás, eu tenho 3. Eu tenho aquele que está pendurado ali, que é um voo elétrico, eu tenho um outro aqui para montar e tenho um kit zero lá embaixo. Mas já está até com aparência de velho, de tão velho que ele é, e está lá. Eu não sei, acho que eu comprei assim já velho. Eu não lembro mais. Mas fiquei muito feliz de encontrar esse Piper. Por quê? Porque eu sou fã de Scala e fã do Piper. Porque o Piper não era um modelo que você faz qualquer acrobacia com ele, cara.
qualquer acrobacia com ele. E ele não é para acrobacia, ele é um aeromodelo treinador, cara. Olha que legal. E eu aprendi a voar num Piper, né? O Piper no Brasil se chamava Paulistinha, tá? É a cópia do Piper Cub, é o Paulistinha. E tem também no Brasil tem o Piper Cub também que os caras importaram. Mas aqui no Brasil era feito pela Neiva, era uma fábrica e fabricava o Piper Cub, que era eles chamavam de Paulistinha. E aí era fabricado em Botucatu, se eu não estou enganado. Paulistinha porque era do estado de São Paulo, né? E ficou Paulistinha. E eu aprendi a voar no Paulistinha, então eu sou apaixonado pelo Paulistinha, tá? Gosto de outros aviões? Gosto, mas igual o Paulistinha não tem, né? Quem voa um Paulistinha voa qualquer coisa, né? Porque Paulistinha exige pé, mão, exige coordenação, exige sensor apurado. Sabe qual é o sensor apurado do piloto num avião? É a bunda sentada lá na cadeira. Ali é que você sente o avião. E ali é que você sabe corrigir o avião. E isso, cara, não vale só para o Paulistinha, não. Você acha que você já deve ter visto em filme, piloto de um Boeing, piloto de um Airbus, o cara tá ali no manche, né? Principalmente Boeing que tem manche, né? Assim, os Airbus hoje não tem, é um joystick aqui. E aí o cara tá assim ali vindo para pouso, né? E você fala, pô, mano, o avião tá parado? Por que esse cara não para de mexer isso aí? O avião tá parado escambau. O avião se mexe milímetros e ele sente isso lá na bunda. Sente lá e o cérebro já, pum, pum, já está corrigindo aqui, ó. O avião faz assim, ele já está para o outro lado. O avião faz para cá, ele já está para o outro, tá? Está corrigindo o tempo todo para pousar ou para decolar, né? Geralmente é em pouso e decolagem, porque o jato, o ideal é voar sempre no piloto automático e não na mão do piloto. Depois que entrou em cruzeiro, é piloto automático. Às vezes até em subida já vai para piloto automático. O piloto está ali para conferir tudo e para ver que tudo está funcionando direitinho para fazer o pouso e a decolagem. Mesmo assim, tem avião que faz pouso e decolagem sozinho. Mas o ideal é ser o piloto mesmo, que tem mais sensibilidade. Tá ok? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez, vocês que estiveram aqui desde o começo, assistindo gravado ou ao vivo, vocês que chegaram mais tarde e que saíram porque perderam a live, infelizmente, né? Chegaram muito tarde, eu vi que chegou mais gente agora, mas chegou tarde, infelizmente, já terminou. Então assistam porque ela vai estar disponível por... Olha, normalmente eu deixo 24 horas. A última aula me pediram para eu deixei 24 horas e aí eu recebi pedidos para deixar mais. Eu vou deixar essa próxima live por no máximo, mas no máximo 48 horas, depois eu vou fechar. Por quê? Porque ela é uma aula também. Uma aula que vai para o meu curso. Para quem paga, assistir uma aula como essa, cara. Para quem era modelista, se eu tivesse tido uma aula como essa no início da minha carreira, meu Deus do céu. Estaria hoje, eu teria ficado lá atrás em outro nível. Hoje eu já estou nesse nível, mas com o tempo, né? Bom, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e não deixem de vir para a próxima aula secreta, que poderá ser ao vivo ou poderá ser gravada. Porque, ao contrário de muita gente que não faz, eu faço outros cursos também. Para falar com vocês sobre com tanto conhecimento que vocês veem aqui, não é só aeromodelismo que me trouxe isso. Eu faço outros cursos, aprendo outras coisas para poder entender melhor o aeromodelismo também. Tá, ok? Inclusive cursos para aprender a me comunicar com você. Então, eventualmente eu posso ter que mudar ou o dia ou simplesmente botar gravar antes e colocar, porque eu vou estar fazendo o curso. Hoje mesmo eu me inscrevi já para janeiro, num curso lá em janeiro, que eu vou ter que ficar 2 dias, que casualmente são terça e quarta-feira. Não tem jeito. Tá ok? Então, provavelmente, vamos ver até lá como é que vai ser. Não vamos ver se vai ter a próxima aula secreta ou não, porque o Natal está aí, eu não sei como é que vai ser minha próxima semana, e não sei se vai ser possível fazer ou não essa aula secreta. Então, nesse momento, fiquem com Deus, se cuidem. Se eu não estiver aqui na semana que vem, eu espero estar. Um bom Natal e um bom Ano Novo para vocês. Se não, eu vou dar isso aqui pessoalmente para vocês, vou desejar isso pessoalmente para vocês na semana que vem. Tchau, pessoal. Até a próxima.